Você quer aprender a desenhar seus personagens favoritos de anime assim como os desenhistas profissionais fazem? Então clique aqui no link que está nos comentários para saber como você pode fazer isso. E pessoal, hoje eu venho trazer um comparativo de lápis de cor para vocês, comparando 4 linhas de 3 marcas diferentes, pra gente ver qual que vai ser o melhor para você usar. Eu também vou dar minha opinião aqui para falar para vocês quais são as que eu mais gosto de usar, ok? Então, a primeira linha de lápis de cor é esse aqui da Caran d'Ache Luminance. Esses são os lápis mais caros entre as 4 linhas. Ele é o que mais resiste à luz também. E nesse estojo aqui vem 76 cores, mais 2 lápis que eles são Full Blender. O Full Blender, ele é um lápis para misturar os outros lápis de cor. Ele é esse daqui, ó. Ele é um pedaço de cera misturado com óleo, com algum outro componente ali, que você passa por cima do lápis e você consegue misturar as cores, tá? Então, a caixinha é de papelão. Aqui dentro da tampa é estofado, para proteger os lápis. E cada lápis ele é posicionado separadamente aqui no estojo, ó. Tem essas espuminhas aqui para proteger, tipo umas borrachinhas, né? Para proteger o lápis. E esse é um ponto muito positivo do estojo, porque se por um acaso ele cair inteiro no chão, você corre muito menos risco de quebrar os lápis, né? Quebrar a mina dentro dos lápis e, consequentemente, acabar com todo o lápis, né? Então, ele vem dividido em 3 camadas dessa daqui. Você puxa por esse pedacinho de tecido, retira um, também estofado na parte de baixo, tira o outro. E aqui tem os Full Blender, ó. Ok? A parte de trás do estojo tem algumas informações, tabelinha de cores que vem dentro do estojo, tá? Então, por exemplo, você pode pegar esse estojo, caso você encontre em alguma loja, e ver aqui quais são os códigos das cores que vem dentro dele, tá? O lápis ele é redondo, tem a marcação aqui da linha em prata, tem o nome da cor aqui e o código e a cor do lápis aproximadamente aqui na ponta, né? Eu senti que eles são lápis um pouco mais grossos do que o comum e é muito gostosinho de pegar também aqui na madeira. O acabamento dela é muito bom. A segunda linha de lápis de cor pro comparativo também é da Caran d'Ache, mas é a linha Pablo. Essas duas linhas, né, tanto a Luminance quanto a linha Pablo, elas são linhas de lápis de cor permanente, não são lápis de cor aquareláveis, tá? E esse aqui é um estojo de lata, não destaca essa parte de cima, ó, fica presa aqui. Vem com essa proteçãozinha, tipo uma esponjinha, né, aqui também, ó, para proteger os lápis. Tem uma camada aqui, estojo de 80 cores, e uma camada embaixo, né. Tem uma outra parte de lata aqui que você destaca, né, e com a proteçãozinha embaixo também, ó, para proteger a camada de baixo. Os lápis são hexagonais, como são, por exemplo, os lápis de cor da Faber-Castell linha Ecolapse, para vocês terem uma base de comparação aí, para quem já usa esses lápis, dá para vocês saberem como que é. Tem o nome da cor aqui em uma outra língua e em inglês, o código da cor, aqui a linha Caran d'Ache, Pablo Caran d'Ache, feito na Suíça, lápis de cor permanente, tem essa faixinha aqui em dourado, todas as marcações são em dourado, código de barras. E além da parte de lata do estojo, tem a parte da divisória aqui em plástico. Porém, eu não recomendo pegar ela pelo plástico porque é muito mole. Tá vendo aqui como já está dobrando? É muito fácil de derrubar os lápis pegando só por essa parte de plástico, tá? A parte de trás do estojo tem algumas informações sobre os lápis, tá? Esse estojo aqui é o estojo de 80 cores, mas ele vai até 120 cores. Não achei necessário pegar os 120 cores, eu posso ir comprando separadamente depois somente algumas cores que eu vou precisar mais, que é o que eu já fiz, tá para chegar, né, algumas outras cores que eu importei, porque o estojo de 120 cores ele é muito grande e ele é muito mais caro do que esse daqui, tá? Os lápis da Caran d'Ache eles costumam ser mais caros do que as outras linhas de lápis de cor que eu vou apresentar aqui para vocês. A terceira linha de lápis de cor é da Faber-Castell, os lápis permanentes profissionais, que são os policromos, ok? Então, estojo em lata. Na parte de trás tem toda a tabelinha de cores aqui, com todos os códigos e com a sequência de como os lápis vêm organizados dentro do estojo. Lápis aqui, algumas outras informações. A tampa também não se destaca, ela é fixa, assim como
dos lápis Pablo da Caran d'Ache. E aqui nós temos 3 camadas de 40 lápis. Tem aqui umas alcinhas, elas são elásticos, você pode tirar. Então tem 1, 2 e 3 camadas, tá? As camadas aqui das divisórias dos lápis são em plástico, mas é um plástico bem mais resistente do que o plástico do estojo da Caran d'Ache, dos Pablo. Então, ó, você consegue pegar com uma mão e ele se sustenta aqui, ó. Não tô apoiando em nada, ó. Tô pegando só com uma mão aqui e ele tá se sustentando. Então é um plástico de melhor qualidade. E embaixo deles também tem uma camada de borracha para proteger a camada de baixo, tá? Os lápis também são coloridos completamente, né? Tem a marcação da cor em alemão, em inglês, o código da cor, onde foi fabricado, Alemanha, a linha e a marca, né? Faber-Castell. E essa tirinha dourada aqui também, como os da linha Pablo. Eles são muito parecidos com os lápis da Pablo, tá? Tanto no corpo, assim, a diferença é que eles são redondos e os da Pablo são hexagonais. Mas também na pintura eles são bem parecidos. Eu vou falar mais quando eu estiver fazendo os testes realmente. E a última linha de lápis de cor é essa daqui, a Prismacolor. É o maior estojo que eu tenho aqui, é o de 150 cores. O estojo também é um tipo de papelão. Ele também abre e fica fixo aqui, não tira a caixinha, né? A tampinha, na verdade. E também as divisórias são em plástico. São divisórias menores, ó. Então são em 6 partes, né? 3 camadas de 2 partes aqui. Então 1, 2 e 3, tá? Aqui também do outro lado a mesma coisa. Tem algumas dicas de como usar o lápis de cor aqui na tampa, ó. Tem a linha de lápis de cor um pouco mais dura da Prismacolor. Então aqui tem algumas dicas de como você pode usar ela. Tem aqui a linha dos Prismacolor Premier, que é essa daqui, né? Com mais algumas dicas de como usar ela também. E aqui um outro material da Prismacolor, não sei se é o lápis pastel, alguma coisa assim, tá? Então tem essas informações aqui na tampa da caixa. O lápis de cor da Prismacolor, ele é redondo também. Tem as informações aqui da marca, tem o nome da cor aqui, em inglês, em alguma outra língua, não sei se é francês aqui. E o código da cor, tá? Não tem mais nada no lápis aqui. Ele não tem a tampinha aqui atrás, como tem os outros 3 lápis. Eles são fechados aqui. Então, você não corre o risco de, por exemplo, a mina se desgrudar da madeira e ela cair aqui por trás. Pode acontecer com algum lápis, tá? E das 4 linhas de lápis, eu sinto que este é o lápis aqui, que ele é mais fininho, ok? Na parte de trás do estojo aqui, nós temos a informação sobre a caixa. Você pode colocar ela um pouco na diagonal, dobrando a tampa por trás. E aqui a gente tem a tabelinha de cores. Eu pintei o mesmo desenho com essas 4 linhas de cores, né? Peguei um papel, dividi ele em 4 partes com o mesmo desenho e pintei com mais ou menos as mesmas cores para sentir todos os lápis mais ou menos como que eles trabalham em um único desenho e falar algumas características e a minha opinião pessoal sobre eles aqui para vocês, tá? Então, vamos começar o desenho. Vamos falar primeiro aqui da linha Pablo da Caran d'Ache, que é o primeiro desenho que eu tô pintando, né? A linha Pablo é a linha mais antiga de lápis de cor permanente da Caran d'Ache. E falando aqui sobre algumas características que eu senti usando esse lápis de cor, é que a resistência da ponta é muito boa, então ela não quebra com facilidade enquanto você está pintando, né? A não ser que o seu lápis já esteja com a mina quebrada. É um lápis com uma pegada diferente. Ele, apesar de ser feito de cera, né? A mina dele ter a base de cera, ele parece meio que uma pastinha, só que não é uma pastinha tão pastosa quanto é a dos Prismacolor, por exemplo. Ele tá ali entre o meio termo entre o Polychromos e o Prismacolor em questão de textura na hora de usar o lápis. Se você já usou esses outros 2 lápis, o da Faber-Castell, né, o Polychromos e o Prismacolor, você vai entender mais ou menos o que eu tô falando, como que ele se parece, né? Então, eu senti essa textura enquanto eu pintava esse desenho, né? A resistência dele à luz é muito boa, é um lápis profissional, então a tendência é que ele vá resistir à luz mesmo para quem fizer os desenhos com esses lápis poder expor os desenhos, né? A madeira dele é uma madeira muito boa, não vai ficar enroscando em apontador, não vai ficar descascando, né, esfarelando enquanto você aponta. Então é uma madeira também ok. Como a mina dele é um pouquinho mais dura, ele acaba gastando menos ao colocar no papel. Geralmente quando o lápis ele é muito cremoso, ele consequentemente solta mais pigmento, solta mais cera ou óleo, ou seja lá qual for
a base dele, e a ponta vai gastando mais rápido, aí você tem que apontar mais para você ter a ponta sempre fina para conseguir fazer detalhes, né? E com esse lápis não acontece muito isso, como ele tem a ponta mais dura, ele demora para desgastar a ponta e consequentemente você tem um pouco mais de tempo de uso de lápis, né? Porém você tem que fazer mais uma pressãozinha ali, ou ter um pouquinho mais de paciência para preencher as áreas. Mas isso não é um defeito, é só uma característica do lápis, tá? Isso não vai fazer o lápis ser pior ou melhor, porque a ponta dele é um pouquinho mais dura. O que importa é se ele consegue entregar as cores que ele promete, sem danificar o papel, sem você precisar aplicar outras cores e outras marcas por cima. É só ele pintar uma área normalmente, tá? Mesmo que demore mais ou menos, dependendo da característica do lápis. E comparando aqui com o próximo lápis que eu vou comentar com vocês, que é a linha Luminance da Caran d'Ache, ele é um pouquinho menos pigmentado. Eu não sei se é porque justamente a mina é um pouco mais dura, então acaba não soltando tanto pigmento quando você pinta, mas é coisa pouca, sabe? Bem de leve. É que no Luminance você percebe muito que se passar um pouquinho fraquinho do lápis, ele já sai bastante pigmento, né? Já vou comentar sobre eles aqui. Vou falar agora sobre os estojos disponíveis dos lápis Pablo. Eles têm estojos de 12 cores, 18 cores, 30 cores, 40 cores, 80 cores e 120 cores. O de 12 cores você encontra a partir de R$200, o de 18 R$300, o de 30 R$440, o de 40 R$600, o de 80 R$1.200, o de 120 cores R$2.100 no estojo metálico e o de 120 cores no estojo de madeira R$2.500. Avulso ele não é vendido no Brasil, eu não encontrei em nenhuma loja pelo menos. Se você sabe alguma loja que venda os lápis da Pablo avulso aqui no Brasil, você pode colocar aqui nos comentários se você quiser. Eu só encontrei lá fora custando 2 libras, que agora deve estar mais ou menos entre 12 e 14 reais. Esses valores que eu passei aqui para vocês dos estojos é os que eu consigo encontrar na internet a partir desse valor que eu falei, ok? Então, por exemplo, de 80 cores eu consigo encontrar ele a partir de R$1.200. É o mais barato que eu consegui encontrar, é R$1.200. Vou falar agora sobre os lápis da Luminance também da Caran d'Ache. Os lápis da Luminance são novos, se eu não me engano, eles foram lançados neste milênio, né? Então, a partir dos anos 2000, os lápis da linha Pablo eles são mais antigos. E a proposta do lápis Luminance é ele ser mais macio e muitíssimo resistente à luz. Ele é um lápis para você fazer o desenho e expor a luz forte, expor a luz do sol, em local aberto com a devida proteção, né? E eu percebi que ele é bem voltado para fazer retrato. No estojo de 76 cores, né, que é o maior, tem o estojo de 80 cores, mas as cores que vêm, a diferença nessas 4 cores de diferença, são cores repetidas, né? São mais um lápis de bege, mais um lápis de azul, alguma coisa assim, sabe? Determinado azul, determinado bege, né? Então, o máximo de cores que você consegue ter até o momento é 76. E eu percebi que ele tem muitas cores para se pintar a pele. Nesse estojo de 76 cores, eu consegui separar ali facilmente 30 cores que podem ser usadas para pintar a pele, né? Enquanto os outros estojos, mesmo sendo maiores, variam aí entre 20 e 25 cores que dá para usar normalmente para pintura de pele. Então eu achei que essa é uma característica bem peculiar desse estojo cheio dos lápis da Luminance, né? A resistência da ponta é uma resistência muito boa, né? Eu peguei um lápis aqui que ele veio com a mina quebrada, né? Um azul aqui, então, né? Fazer o que? Ele pode tanto ter caído, o estojo ter caído, ter quebrado só ele, apesar do estojo ser bem protegido, né? Ou ele ter vindo quebrado de fábrica, mas ok. Dá para usar ainda, ele tem algumas partes que estão inteiras, né? Dá para perceber quando a ponta, você mexe um pouquinho, a ponta está firme, tem pelo menos um pedaço ali que está dando sustentação para ela, então ok. A resistência à luz é a melhor entre todos os lápis de cor permanentes. A resistência da Luminance é a que passou em algum teste muito top de resistência à luz, tanto que é o que dá o nome da linha, né? Esse Luminance 6901. Se não me engano, esse 6901 é um código do teste que ele passou, né, nesse teste de resistência à luz. A madeira é excelente, tanto para apontar quanto na pegada do lápis, né? Eu senti o lápis mais macio, parece, quando eu peguei ele, depois de ter usado mais do que eu usei naquele primeiro teste que eu fiz entre a linha Pablo e a linha Luminance. Eu senti mais essa maciez na hora de pegar no lápis. A mina é uma mina bem macia, muitíssimo pigmentada.
mas solta bastante pó. É um negócio que eu não gosto muito nos lápis de cor, quando ele solta muito pó, porque eu sinto que acaba manchando o desenho em algumas partes, né? Quando eu tô pintando uma cor escura, eu sempre procuro deixar as cores mais escuras, né? Principalmente o preto, por último. Eu sempre pinto com as cores mais claras, as áreas mais claras, porque eu sei que mesmo se soltar algum pozinho e ele for para outra parte do desenho, ele não vai manchar tanto o desenho assim, e quando eu vier com uma cor mais escura por cima vai cobrir. Mas quando solta muito pó é muito difícil de controlar isso. Então ao redor do desenho muitas vezes acaba manchando, mesmo passando aquela escovinha que eu passo para limpar o desenho, ou então assoprando para tirar o pozinho, né? É bem comum manchar o desenho com esses lápis que soltam muito pó. Então isso é uma característica que eu achei negativa nos lápis da Luminance. Vamos falar agora sobre os estojos disponíveis. A linha Luminance tem estojos de 12 cores a partir de R$ 290, 20 cores a partir de R$ 420, 40 cores a partir de R$ 780, 76 cores a partir de R$ 1.690 e de 80 cores, estojo de madeira, a partir de R$ 2.000. E o avulso você consegue encontrar facilmente aqui no Brasil a partir de R$ 23,50. Então isso também já é um ponto positivo em relação aos lápis da linha Pablo, né? Que você consegue encontrar eles avulso aqui no Brasil em algumas lojas, né? Pronta entrega. Então você não tem que importar e esperar vários dias, até, sei lá, 2, 3, 4 meses se você der um azar aí dele ficar parado em Curitiba. Porém o preço é bem mais salgado, né? Você compra, sei lá, 5 lápis da linha Pablo avulso lá, importa ele, sai por R$14 mais ou menos, né? Colocando o frete ali sai por 16, 17 reais. E os da linha Luminance você vai colocar aí alguns lápis por 23,50, né? Então já tem uma boa diferença, mais o frete, né? Então dependendo de onde você mora, dependendo de quantos lápis você comprar, ele pode ser até 25, 26 reais cada lápis. Então é um pouquinho salgadinho, né? Mas pelo menos ele já tá aqui no Brasil, é um ponto positivo. Vou falar agora sobre os lápis da Faber-Castell Policromos. Os policromos são os únicos lápis profissionais da Faber-Castell, da linha permanente, né? Eles têm um outro lápis profissional, só que é um lápis aquarelável. E a resistência da ponta dele é ótima. Entre os 4 que eu vou aqui fazer essa comparação, ele é o que tem a ponta, a mina, um pouco mais dura. Então ele é o que mais resiste na hora de você pintar, e você consegue fazer mais detalhes com ele também, porque quanto mais macio o lápis, menos detalhes você consegue fazer, porque a ponta desgasta muito rápido. E quanto mais duro o lápis, mais detalhes você consegue fazer com uma única ponta, porque ele vai se desgastar mais devagar. Então o Policromos é o lápis que se desgasta mais devagar desses 4 que eu estou testando aqui, e é o que dá para fazer mais detalhes com uma ponta só. É uma característica que eu particularmente gosto bastante. Ele não solta muito pó. É muito raro ele soltar pó, não sei se é porque a mina é feita de óleo também. Outra característica diferente dele, porque os outros 3 lápis, as outras 3 linhas são a base de cera, né? A mina é a base de cera e a mina do Policromos ela é a base de óleo. Talvez seja por isso que não solta tanto pozinho. Também não costuma quebrar quando aponta o lápis, somente se ele já veio com algum defeito, ou você deixou cair no chão, ou alguma coisa assim. Mas é muito raro, eu acho que não chegou a acontecer comigo nenhuma vez. O lápis está estragado, sabe? Totalmente quebrada a mina por dentro. A resistência à luz dele é muito boa, tem 2 ou 3 cores só que vai durar 25 anos ali, pelo menos, no papel. E as outras cores são de 50 até 100 anos, então é uma boa resistência. E esse tempo é se tiver o tempo todo exposto a uma luz, seja a luz solar ou a luz artificial. Então se você fizer o desenho e guardar, ou tiver num local que não bate muita luz, não tem a lâmpada acesa o tempo inteiro sobre o desenho, vai durar mais ainda, né? A madeira é uma madeira muito boa, não descasca, não esfarela. É um lápis muito gostoso na pegada também. A mina é muito pigmentada. Eu acho que não é tão pigmentada quanto os da Prismacolor, porque entre os 4 eu senti que a Prismacolor é a que mais tem pigmento, a que mais solta pigmento, que você consegue perceber o desenho mais vivo. E falando agora sobre os estojos e os preços, o estojo de 12 cores você consegue encontrar a partir de R$ 88, o de 24 cores a partir de R$ 55, o de 36 cores a partir de R$ 270, o de 60 cores a partir de R$ 400, o de 120 cores a partir de R$ 855, o estojo metálico, e R$ 1.500 o estojo de 120 cores de madeira, tá? E o avulso também é vendido no Brasil com preço bem mais acessível do que os preços da Caran d'Ache. Você consegue encontrar o policromo sendo vendido a partir de R$ 6, R$ 7. E são
várias lojas até que possuem esses lápis, então é bem fácil encontrar. Falando agora sobre o Prismacolor. O Prismacolor é o lápis que tem a menor resistência de ponta para mim. Se você pressionar o lápis um pouco mais, quiser fazer a pigmentação soltar mais a base da força, vai quebrar. É bem provável que quebre a ponta no papel. E além de quebrar a ponta, é provável que quebre alguns pedacinhos da ponta. Sabe aqueles pedacinhos que quando você aponta o lápis bem fininho, aí você coloca no papel e dá só aquela quebradinha bem na ponta e você perde aquela ponta fininha que você fez? Isso é muito comum de acontecer nos lápis da Prismacolor. Então, apesar de ter muito pigmento, o lápis ser muitíssimo pigmentado com as cores bem vivas, esse é um ponto extremamente positivo. Porque a maioria das pessoas que vai pintar mangá, vai pintar anime, procura essas cores mais vivas para deixar o desenho mais bonito. É uma característica de pintura dos mangás e animes, né? As pessoas costumam ir para o Prismacolor por causa dessa característica, né? Das cores pigmentadas e também pela maciez, porque solta o pigmento muito fácil, então é fácil de pintar. Porém tem esses probleminhas, né? Então eu não acho muito legal para quem quer fazer desenhos mais detalhados em papel A4, por exemplo. Porque a mina muito pastosa, muito cremosa, que é a característica dos Prismacolor. Vocês lembram que quando eu falei da linha Pablo, eu falei que era um pastoso entre o Polychromos e entre o Prismacolor? Então, o Prismacolor ele é muitíssimo pastoso. Ele é um lápis macio e pastoso. Ele é bem diferente dos outros três. E por isso tem muita gente que gosta dele, porque ele é fácil de misturar e de pintar. E também é uma característica positiva dele. Então meio que você tem que escolher entre a resistência da ponta e a maciez e a mistura e a vibratilidade, vivacidade das cores quando você vai pintar. Se você não se importa da ponta quebrar um pouquinho, ok, o Prismacolor é bem recomendado para você. Mas se você se incomoda, aí talvez ele vá te irritar um pouquinho. A resistência à luz eu acho que é a pior entre os 4 lápis, né? Tem cerca de 30 lápis de cor com a resistência meio ruim. Essa resistência à luz é abaixo dos policromos, se eu não me engano, dos 25 anos, né? Mas ok, 25 anos, se você não for expor ele a uma luz muito forte, né? Não vai desbotar tanto assim. Então se você não vai expor, ok. A madeira dos Prismacolor é a pior madeira entre os 4. Às vezes o lápis vem torto, às vezes o lápis vem rachado, às vezes o lápis vai descascar um pouco quando você vai apontar. Por ele vir rachado, você pode quebrar o lápis. Então por ser um lápis caro aqui no Brasil, é uma característica muito ruim dele. Como já falei da mina, ela é extremamente pastosa, muito macia, muito fácil de misturar. Acaba quebrando um pouquinho quando você aponta bastante, ela deixa a ponta bem fininha e aperta um pouquinho mais o lápis. Então você tem que tomar cuidado com isso. E por isso que eu recomendo o lápis da Prismacolor para desenhos maiores. Se você vai pintar um rosto no A4, se você vai fazer um desenho no A3, né, você não precisa apontar tanto lápis assim, você corre menos o risco de quebrar essa ponta do lápis e consegue pintar áreas maiores com mais facilidade, porque preenche muito rápido. Para detalhes eu já não indico muito o Prismacolor. Os estojos disponíveis são estojos de 12 cores a partir de R$ 80, 24 cores a partir de R$ 170, 36 cores a partir de R$ 270, 48 cores a partir de R$ 310, 72 cores a partir de R$ 420, 132 cores a partir de R$ 700, 150 cores a partir de R$ 900 e avulso a partir de R$ 7,80 aqui no Brasil. É um pouquinho difícil de achar, mas tem. E os kits de 12 e 24 cores têm variações de kits, né? Então você tem kits de 12 cores com, vamos supor aqui, cores de 1 até 12 de código. E você tem mais um kit de 12 cores com as cores de 13 a 24. Aí você tem mais um kit com as cores de 25 a 36. É algo assim, tá? Então tem vários estojos de 12 cores. 24 cores também. Você tem um estojo das cores de 1 a 24. Aí você tem outro estojo das cores de 25 a 48. E cada estojo tem um nome diferente, né? Que tem as cores específicas para aquilo que ele está falando que ele vai pintar. Por exemplo, tem estojo de 12 cores que é para paisagem. Tem estojo de 24 cores que é para pintar pele. Então você tem que tomar cuidado na hora de comprar esses estojos menores, para você ver quais as cores que estão vindo certinhas nos estojos, tá? E esses kits pequenos também são difíceis de achar no Brasil. É muito difícil de achar, pelo menos nas épocas que eu estava fazendo a pesquisa para comprar, era muito difícil. Eu achei muito mais fácil os estojos de 36 cores, principalmente de 48 cores para cima. E nos desenhos da linha Pablo Luminance e Polychromos,
Eu usei o blender da Caran d'Ache, o Caran d'Ache Full Blender. Eu nunca encontrei um blender da Faber-Castell. Eu já usei um da Derwent, mas eu não gostei. Usei da Koh-i-Noor, mas eu também não gostei. O único que eu gostei pro Polychromos e obviamente pros lápis da própria Caran d'Ache foi esse Full Blender da Caran d'Ache. E pro desenho do Prismacolor eu usei o próprio blender do Prismacolor, que eu acho perfeito para esses lápis. Então eu tô aqui agora com os 4 resultados aqui. Para fazer esse desenho eu usei o papel da Fabriano, o 4 Lício. É um papel muito bom, específico para desenho. Então eu usei um papel de qualidade para aplicar todas as marcas aqui, todas as linhas, para não ficar injusto com alguma outra linha, alguma outra marca que se comporte melhor num lápis de menor qualidade, tá? Esse papel não é um papel tão liso, nem um papel texturizado, é um papel bem equilibrado. Então os lápis mais macios que se dão melhor nos papéis mais texturizados estão aqui, que são o Luminance e o Prismacolor. E os lápis que são um pouquinho mais duros, que eles se dão melhor em papéis um pouquinho mais lisos, estão aqui, que são o Pablo e o Polychromos, tá? Então eles se comportaram meio que da mesma forma aqui no papel, né? Nos 4 desenhos aqui, eu usei o blender nesse lado da roupa, para misturar as cores, e deixei sem o blender desse outro lado, para vocês verem como que eles se comportam sem o blender e com o blender. Dando um zoom agora para vocês verem, ó. Esse é da linha Pablo, tá? Dá uma boa avivada na cor, passando o blender, né? Tanto aqui nessa pontinha, quanto aqui. E aqui no lápis da luminância, vocês podem ver que eu não preciso preencher tanto assim, ó, para poder passar o blender e ficar com uma boa cor, ó. Então isso acaba economizando o seu lápis, se você quer usar esse lápis da luminância. Os lápis mais duros, como o Pablo e o Polychromos, eu já não gosto muito de fazer isso. Porque como não tem tanta mina e tanto pigmento depositado no papel, ele pode não espalhar muito bem. Mas esse é o resultado sem o blender e com o blender. O blender vai poupar bastante do seu lápis. Aqui agora, nos lápis Polychromos e Prismacolor também, ó. Polychromos aqui, ó, estão bem branquinhos também, bem mais branquinhos que a linha Pablo. E o Prismacolor também tá bem branquinho. Principalmente no Prismacolor aqui, ó, dá pra ver nitidamente a diferença entre os dois, né? E eu pintei da mesma forma. Vocês puderam ver aí no vídeo. Então é uma recomendação muito forte que eu faço é comprar um blender, caso você vai comprar um lápis de cor profissional. Se você for comprar um desses 3, compra o da Caran d'Ache. O Caran d'Ache Full Blender, que é esse daqui, ó. Ele é um lápis inteiro blender. Não tem madeira, não tem nada. Ele é a mina do lápis completamente, tanto que você pode usar ele apontado, tá aqui, ó. Ou você pode usar a ponta dele quadrada se for uma área muito grande. E se você for usar o da Prismacolor, você usa o blender da própria Prismacolor. Ele já é um lápis normal, de madeira, com a mina aqui dentro, que é só a cera, provavelmente, para espalhar a cor. Então eu faço essa recomendação para vocês pouparem bastante lápis. Agora eu vou mostrar para vocês mais alguns testes que eu fiz aqui, de mistura entre as cores e diferença delas em cada papel. Primeiro eu vou mostrar do papel. Esse aqui é o Canson Bristol. Eu usei as 4 linhas aqui, ó, vou dar um zoom para vocês verem. Então aqui do lado eu marquei o código do lápis de cada linha, passei ele mais fraco, mediano e bem forte. Aí desse lado aqui, no lado direito, em todos os lápis eu passei o blender, né, Prismacolor, blender da Prismacolor, e os outros 3 blender da Caran d'Ache. Aqui também do lado direito passei o blender, e aqui eu só forcei o lápis o máximo que eu consegui, para vocês verem a diferença nos outros papéis, né? Esse é o papel mais liso que eu tenho e os lápis se comportaram dessa forma. Vou jogar aqui pro lado para mostrar para vocês agora o lápis mais texturizado, mas que ainda não é tão texturizado assim como aqueles papéis de aquarela com muita textura que dá até para você ver as fibras do papel. Então é esse papel aqui, que é um papel de aquarela também, que é o Canson Moulin du Roi, aqui embaixo, ó. Mas eu usei ele com lápis de cor, não tem problema, porque não tem tanta textura assim, ó. Então acho que vocês conseguem ver, ó, que principalmente os lápis da Prismacolor e os lápis Luminance, eles têm uma boa diferença aqui, ó, principalmente da Prismacolor. Quando a gente passa o lápis fraquinho, depois passa o blender, ó. Quando passa o lápis mediano, depois passa o lápis blender. Aqui nesse papel mais texturizado, ele saiu bem mais vivo. No azul aqui, ó, é bem notório. Aqui também nesse azul, ó, tem muita diferença, tá? Daqui pra cá, olha a diferença. É a mesma cor, é o 159, ó, mas nesse papel se comportou melhor. Tem uma diferença também nos policromos e no lápis da Pablo, mas eu achei a diferença menor. Eles se comportam muito bem também com o papel liso. A diferença é menor entre eles aqui, ó, tá vendo? Aqui e aqui também. Tem diferença, ó, principalmente das policromos. Ele tem uma
pequena diferença só. Nos lápis da linha Pablo tem uma diferença um pouquinho maior, mas os dois lápis com a mina um pouquinho mais dura se comportam melhor nos papéis mais lisos. E com a mina mais macia se comporta melhor no papel mais texturizado. Aqui eu fiz uma linha também, ó. Vou dar um zoom para vocês verem. Tem uma linha aqui embaixo das cores, né, ó, para mostrar para vocês que com o papel mais liso é mais fácil de fazer detalhes. E que os lápis da linha Pablo e da linha Polychromos são os lápis que ficam com a linha mais fina. Esses da Prismacolor eles já saem com a linha um pouquinho mais grossa, e os da Polychromos e Pablo saem com a linha um pouquinho mais fina, tá? Luminance também a linha sai um pouquinho mais grossa, tanto no papel liso quanto no papel mais texturizado. Ó. As linhas do Pablo e do Polychromos são bem mais finas do que as linhas da Prismacolor e da Luminance. E eu também fiz um teste aqui no papel que eu estou usando comumente aqui no canal, que é o Strathmore Bristol. Ele é um papel um pouquinho mais equilibrado, ele não é tão liso nem tão texturizado quanto esses dois aqui. E todos os lápis se comportaram bem também, né? Os que eu achei que se comportaram melhor foram os lápis Pablo e Polychromos, porque os lápis da Prismacolor e da Luminance se comportaram muito bem aqui, nesse papel mais texturizado, né? Ele é um papel de aquarela mais liso, mas você passa a mão e consegue perceber algum relevinho ainda, né? Nesses outros aqui, você passa a mão e ele parece mais uma sulfite. Esse daqui não, esse você percebe, ele até faz um barulho diferente, né? Você percebe que ele tem a textura. Mas tá aqui, ó, os 3 papéis com as 4 linhas de lápis de cor. Se você quiser tirar um print, essa é a hora. E agora eu vou mostrar para vocês o teste que eu fiz com as misturas de lápis de cor entre as marcas, né? Eu fiz no Strathmore Bristol, tá? Aqui eu fiz um primeiro teste com os lápis de cor todos misturados aqui. E depois eu passei a tonalidade parecida entre os 4, né? A que eu encontrei que é mais parecida, o tom de marrom mais parecido. E nessa linha aqui eu tenho o lápis da Prismacolor, marrom da Prismacolor. Aqui eu tenho o marrom da Luminance, marrom Polychromos e este marrom da linha Pablo. Então eu peguei um lápis que seria mais ou menos esta cor aqui de todas as linhas e coloquei aqui, ó. Misturei a linha Pablo aqui, Prismacolor aqui, Luminance aqui e Polychromos aqui. E algo que eu pude notar aqui, ó, é que os lápis da linha Pablo, né, principalmente o lápis esse rosa aqui, meio bege, né, ele não se mistura com as outras cores, ó. Tá vendo? Aqui o marrom da Prismacolor com esse bege da Pablo. Não ficou bom. Marrom da Luminance com o bege da Pablo. Apesar dos dois serem da mesma marca, não ficou legal. E o marrom da Polychromos e o lápis bege da Pablo também não ficou bom. Você consegue ver muito do marrom aqui embaixo nos 3, né? E o marrom da Pablo com o bege da Pablo ficou bom. Então, entre os lápis dessa própria linha, não tem muito problema para se misturar as cores, tá? Prismacolor agora, o bege da Prismacolor. Marrom da Prismacolor com bege da Prismacolor, ok. Marrom da Luminance com bege da Prismacolor, ok. Marrom do Polychromos com bege da Prismacolor, ok. E marrom do Pablo com bege da Prismacolor, ok. Então a Prismacolor consegue mesclar as cores de todas as linhas. O lápis ele consegue deixar muito mais homogêneo que os lápis da Pablo, por exemplo, né? A diferença aqui é que os lápis da Prismacolor sobrepõem mais a cor que está embaixo. Então vocês conseguem perceber aqui, ó, que todos os lápis aqui ele tirou um pouco da cor do marrom e depositou mais do bege. Então ele não só mesclou, ele mais sobrepôs a cor dele. Agora aqui, marrom da Prismacolor, bege Luminance, ok. Marrom Luminance, bege Luminance, ok. Marrom Polychromos, bege Luminance, ok. Marrom Pablo, bege Luminance, ok. Aqui o lápis bege da Luminance ele não se sobrepôs muito, ele mais mesclou. Aqui principalmente, ó, eu achei que a mistura entre Pablo Luminance e Prismacolor e Luminance aqui ficou melhor, aqui com o bege da Luminance. Eu achei muito legal aqui essas duas. E agora a gente tem marrom Prismacolor, bege Polychromos, marrom Luminance, bege Polychromos, marrom Polychromos, bege Polychromos e marrom Pablo, bege Polychromos. Eu achei que os Polychromos não se deram muito bem com Prismacolor e Luminance, né? O bege Polychromos. Com o Pablo aqui ficou um pouquinho melhor, mas eu achei que a melhor mistura foi mesmo Polychromos com Polychromos. Provavelmente é porque ele é o único que tem a base de óleo, então ele não se misturou muito bem com os outros, né? E porque ele também tem a mina um pouquinho mais dura, assim como o lápis da Pablo. O Pablo também só se misturou muito bem com o próprio lápis da própria linha, né? Mesma coisa com o Polychromos. Mas nesse caso aqui, foi feito com uma pintura bem rápida, tá? Mas se você for pintar um desenho normal,
que você fizer com mais paciência, com mais calma, com mais técnica, é muito provável que todos os lápis de todas as linhas vão se misturar melhor. Talvez o que tenha mais dificuldade seja justamente o Polychromos, porque ele tem a base da mina de um material diferente, né? Os 3 aqui são de cera e o Polychromos é a base de óleo. Então a sua dificuldade, a dificuldade de mesclar as cores no desenho pode ficar por conta do Polychromos. E por último aqui eu vou mostrar a tabela de cores de todos eles e das minhas considerações finais de qual lápis eu gosto mais e qual lápis eu recomendaria para cada pessoa. Essa é a tabela de cor da linha Pablo, ok? Eu tenho 80 cores da linha, porém ela vai até 120, então quando eu comprar as outras eu vou preenchendo aqui. As cores vocês podem ver que são bem vivas, tem muita variação entre amarelo, marrom, laranja, tem cores muito bonitas. Porém, tem algumas cores aqui que me incomodam muito, que são esse azul aqui, este bordô aqui e o preto. O preto é horrível da linha Pablo, muito fraco, muito difícil de pintar, ele tem aquela cerosidade, então para o preto isso atrapalha muito, porque o preto você quer que seja uma cor muito forte, a cor mais forte do seu estojo tem que ser o preto, tem que ser a cor mais escura. Então isso prejudica muito na hora de pintar com esses lápis. Esse azul aqui, eu não sei se vocês assistiram o meu vídeo que eu fiz a comparação somente entre os lápis da Pablo e da linha Luminance, que eu tava com um estojo de 12 cores da linha Luminance e com um estojo de 18 cores da linha Pablo, e na de 18 cores tem esse lápis aqui especificamente, que é o Ultramarine. Naquele mesmo estojo de 12 cores deu este mesmo problema do lápis ficar ceroso. Eu acho que vocês conseguem enxergar aí que tem alguns pontinhos de azul mais escuro e um azul mais claro por baixo. O lápis ele era para ter ficado completamente dessa cor aqui dos pontinhos mais escuros, porém ele é um lápis ruim, é um lápis com defeito, normalmente com defeito, sabe? Não é um lápis específico que veio com defeito, porque senão teria vindo somente naquela caixa de 18 cores que eu comprei, estojo de 18 cores que eu comprei primeiro, né? O estojo desses de 80 cores que eu comprei veio igualzinho, então esse é um defeito desse lápis. A mesma coisa aqui com este bordô, ele se comporta da mesma forma. Então, tenha em mente que alguns lápis vão vir com defeito dessa linha Pablo, tá? No estojo de 80 cores é o preto 009, esse bordô 089 e um azul 140, ok? Falando agora sobre os lápis de tons de pele que eu consegui pescar aqui, que eu usaria mais nos meus desenhos, né? A linha Pablo tem mais ou menos 20 tons de pele para você pintar, tá? De 80 cores aqui você consegue pegar 20 tons de pele facilmente aí. Agora a linha Luminance, tá aqui a tabelinha de cores dela. Tem um preenchimento bem melhor nesse papel aqui, né? Todos esses testes foram feitos no Canson Bristol. Então, ainda assim não é o lápis recomendado para a linha Luminance, mas ainda assim, ó, vocês podem ver que as cores ficaram bem saltadas, né? O que me incomoda um pouquinho na linha Luminance é que não tem uma variação grande de vermelho e azul. São cores que eu gosto, mas não tem muita variação. Um ponto muito positivo da linha Luminance que eu já comentei aqui é que dessas 76 cores, mais ou menos 30 aqui eu consigo pescar para pintar tom de pele. Então, se você vai fazer retrato, é um lápis muito recomendado para você. E desses lápis aqui, o único que veio com defeito, mas é um defeito muito defeito mesmo, é esse aqui, esse 862. Ele está completamente riscado aqui. Não era para acontecer isso com os lápis da linha Luminance. Eles são muito macios. Não sei se você já pegou algum lápis de cor escolar que quando você pintava parece que tinha uma areia dentro que não deixava você pintar e ainda afundava a sua folha. Meio que riscava a sua folha. É isso que aconteceu com esse lápis aqui. E ele é um lápis que para tom de pele a gente pode usar bastante. Ele é um bege um pouquinho rosado, então seria um lápis muito bom para pintar a pele, mas ele veio extremamente defeituoso. Não sei se ele é defeituoso normalmente ou se especificamente esse lápis desse estojo veio com defeito, tá? Tem que comprar um para ter certeza, um avulso para ter certeza disso, ok? Mas no geral é só esse problema que você vai ter com esses lápis da Luminance. E um outro ponto muito positivo para mim, pelo menos, que eu não gosto desse tipo de lápis aqui no estojo da Luminance, é que não vem lápis metálico. Eu não enxerguei nenhum lápis metálico aqui, não vi nenhum dourado, nenhum prata, nenhum bronze. E eu, sinceramente, pro tipo de desenho que eu faço, eu acho os tons metálicos muito inúteis. E na maioria dos lápis de cor, eles são ruins. Ou a mina é ruim, ou ele quebra muito, ou ele não solta pigmento. Tá? Então esse é um ponto muito bom que você não tá perdendo dinheiro, pelo menos no meu caso aqui, comprando estojos com lápis metálicos. E agora aqui a tabelinha de cores dos lápis da Polychromos. E a única reclamação que eu tenho com os lápis da Polychromos aqui é que os lápis metálicos são horríveis, então eu nem uso eles. E eu acho que poderia ter mais alguns tons para pele aqui nesse espectro entre o bege
e o rosado. Um bege mesmo para pele, a gente só tem esse daqui, né? Então eu sinto falta de algo um pouquinho mais amarelado aqui, né? Eu posso misturar com esse 103 ou 102 aqui, mas eu ainda sinto falta dos lápis da Polychromos, um lápis assim um pouquinho mais bege, que eu encontro nos lápis da Prismacolor e nos lápis da linha Luminance. Mas no geral, eles são os lápis que eu mais gosto. Se eu for recomendar um lápis de cor para alguém que gosta de lápis mais duro e quer comprar um lápis profissional, sem dúvidas o Polychromos é o que eu mais gosto, é o que eu mais uso e é o que eu recomendo. Cobertura excelente, mistura entre as cores dele mesmo excelente, você consegue fazer detalhes, você consegue pintar um desenho A4 com detalhes sem problema, você consegue apontar e a ponta não vai quebrar, tem cores muito vivas, tem cores claras e tem cores vivas, né? Tem cores bem clarinhas aqui, aqui, ó, aqui rosa, e tem cores muito escuras. O preto é o melhor dos quatro, eu pelo menos considero que é o melhor dos quatro. Se você quiser comprar, por exemplo, um Pablo e esse preto aqui, você pode comprar. O Luminance e um preto Polychromos você pode comprar, entendeu? Porque ele vende avulso e é fácil de encontrar aqui no Brasil. Tem um marrom bem escuro, tem vinho escuro aqui, tem esse outro marrom que também é escuro, tem azul escuro, esse azul é muito escuro, tem o vermelho mais escuro, tá? Então eu com certeza recomendaria este lápis aqui, principalmente para pintar desenhos de anime em formato A4. E por último, a tabela de cores dos lápis Prismacolor. É o lápis que vem mais cores, e por vir mais cores é o que também chega perto dos lápis da Luminance em tons de pele, né? Tem 150 cores, mas tem 30 tons de pele em 150 cores, enquanto os lápis da Luminance tem 30 tons de pele em 76 cores. Então, metade aí, né? Praticamente metade. Os lápis da Luminance tem metade do total com a mesma quantidade de tons de pele. Então, você vê que é uma linha de lápis focada mais para retrato, para pintura de pele. E os lápis da Prismacolor, que tem alguns que vêm com defeito, né? Este azul, 1040, vem bem defeituoso. É o que mais vem defeituoso, na verdade. Tem algum outro roxo aqui, se eu não me engano, que também ele veio defeituoso. Eu acho que é esse daqui. Esse azul também não é muito bom, 1024. Os lápis neon também são bem inúteis. Os lápis metálicos também, esse daqui é meio esquisito. O dourado e o prata são ok, mas este é bem estranho. Das quatro linhas, os lápis da Prismacolor são o que tem menos qualidade e menos durabilidade também, mas é o que tem mais cores disponíveis. E segundo as características aqui que eu falei para vocês, você vê se vale a pena para você comprar ou não. Se eu fosse comprar um lápis macio e tivesse que escolher, por exemplo, entre o Prismacolor e o Luminance, eu compraria o Luminance mesmo que eu comprasse em menor quantidade, comprasse pouco a pouco, né? Não comprasse um estojo de 76 cores de uma vez. Eu compraria em menor quantidade. Demoraria um pouquinho mais para comprar tudo, mas eu apostaria neles. Pela qualidade, pela durabilidade, pela resistência à luz. E algo que eu tenho que alertar aqui para vocês é que, caso vocês vão fazer desenhos e vão guardar em pasta catálogo, vocês tomem cuidado com essas duas linhas aqui de lápis de cor, tá? Eu fiz um vídeo há poucos dias aí falando sobre um problema que eu tive com os lápis de cor da Prismacolor, que foi manchar o desenho na parte de trás. Tanto que aqui está manchado bem no lugar onde está o Blue Indigo, aqui tem uma mancha amarela, que é o que aconteceu nos meus outros desenhos. E essa mancha amarela passou para outros desenhos que estavam próximos dos desenhos pintados com lápis de cor da Prismacolor. Então você toma cuidado quando for comprar eles, para não guardar em pasta catálogo e nem em algum lugar que ele esteja muito abafado, muito apertado, não tem nenhuma pressão por cima dele, tá? Quem viu o vídeo até o final viu que aconteceu a mesma coisa com os lápis de cor da Luminance, onde eu usei preto e azul. Então vocês tomem cuidado. Deve ser alguma característica de lápis macio deles, de alguma pigmentação, de algo que vai nas minas, que deixou eles assim, que reagiu com o plástico e com a pressão, e acabou manchando esse desenho, principalmente nessas cores aqui, né? Tipo azul escuro, ó, e preto. Cadê o preto? Aqui, ó. Aconteceu com essas duas cores principalmente, tá? Então você só toma esse cuidado, e entre os dois aqui eu recomendo a linha Luminance. Se você não puder comprar de jeito nenhum, porque ele é muito mais caro realmente do que o lápis da Prismacolor, vai comprando o Prismacolor se você gosta das características, né? Que é mina macia, você vai pintar áreas maiores, não vai fazer muitos detalhes nos desenhos, vai pintar mais desenho de rosto, mais retrato. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like e deixe qual que é o seu lápis preferido aqui nos comentários pra gente saber. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe com algum amigo seu que tá com dúvida entre qual lápis de cor profissional comprar e ele tá pensando em comprar alguma dessas quatro linhas aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo.